Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Negam o soberano Senhor que morreu lá no Calvário para resgatar os pecadores. Eles negam. Quem é que nega? A besta, o falso profeta, o anticristo. Os seus seguidores, as suas gentes, negam o soberano Senhor que os resgatou. Por misericórdia, irmãos, não podemos negar o Senhor que nos salvou, que nos resgatou. É a escritura de 1 Pedro, capítulo 2, o verso 1. Negam o Senhor, negam a Cristo, ainda que Ele avisou. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se o negarmos, e é difícil encontrar alguém que confessa Ele. O povo disfarça, eles enrolam, eles fingem que não estão entendendo. Quando se pergunta a eles: você já foi batizado no nome de Jesus? Eles inventam uma história, cada um para chegar no seu dogma, na sua religião, e negam o nome do soberano Senhor que os resgatou. Foi que Pedro escreveu, foi o que os demais apóstolos escreveram, ensinaram, ministraram nas igrejas de Deus em todas as eras, em todos os lugares. E não mudou a sua doutrina. A sã doutrina continua abrindo os olhos, o entendimento dos simples, dos humildes, daqueles que têm temor do Senhor, tremor do nome do Senhor, porque o mundo está infestado de falsos mestres. Mestres e mestres por todos os lados. E eles conseguem multidões e conseguem muito lucro, muito dinheiro. Mas a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus nos ensina que não devemos negar o Senhor, o soberano Senhor, porque se o negarmos, Ele também nos negará na sua manifestação na sua vida. Não vai adiantar alguém dizer: Senhor, eu fui missionário, eu fui bispo, eu fui pastor, eu fui pastora, eu fui isso, fui aquilo, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios. As palavras já estão decretadas. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque não estavam do lado do soberano Senhor.
mas sim do lado da carnalidade, das coisas do mundo e amando as coisas do mundo. Paulo, escrevendo a carta a Tito, advertindo aquele ministro jovem na obra de Deus, dentro desse assunto, ele escreveu: professam conhecer a Deus. Eles fazem até alguma coisa para tentar mostrar que conhecem a Deus. Mas Paulo diz que eles não conhecem, porque negam a existência de Deus, a verdade que é Deus, através de suas obras. Porque as suas obras, que são naturais para os tais, o apóstolo chama de coisas abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. As obras feitas, as praticadas, estão sendo reprovadas diante das obras da justiça, da retidão e da verdade. São falsos mestres, falsos doutores, diz a palavra do Senhor. Devemos procurar, irmãos, andar na obediência das Escrituras, da palavra de Cristo, porque existe um sujeito que domina este mundo. Jesus chamou ele de príncipe deste mundo, de príncipe das trevas e de chefe das religiões do mundo. O príncipe do mundo, ou seja, deste mundo, se aproxima, mas ele nada tem em mim. Porque as obras do Senhor eram obras divinas, obras do Espírito Santo, e não obras da sociedade, do povo que não teme a Deus, que não servem a Deus, que não conhece, porque o testemunho fala mais alto. Levar a Bíblia vale para alguma coisa, mas não é tudo. Ter um cartão de membro de uma comunidade, de uma religião, vale alguma coisa, mas não é tudo. O necessário é ser nova criatura em Cristo, nascido de novo, nascido da água, nascido do Espírito. A humanidade segue não a Cristo, mas o anticristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o Messias, é ungido? Esse é o pai da mentira, dos mentirosos. Sim, diz a palavra de Deus, nega que Jesus veio em carne. Sendo o Espírito, ele não veio em espírito, mas ele veio naquela carne, naquele corpo. Os espíritos contrários ao Espírito Santo não fazem esta confissão. Uma pessoa endemoniada que o demônio está usando, falando pela boca da pessoa, o demônio não confessa que Jesus veio em carne.
e veio em carne e sangue para ser o sacrifício. Satanás, os demônios, eles são contra esta verdade, que eles não aguentam confessar esta verdade. E todo o mistério está nesta confissão. Jesus é Deus que veio em carne. É o Espírito invisível e eterno que veio em carne para derramar sangue, para ser o Cordeiro remidor. O anticristo fica indignado com esta mensagem, com este testemunho. O mentiroso, esse mesmo, é o anticristo. Estamos meditando em 1 João capítulo 2, verso 22. Esse mesmo é o anticristo. Ele está sendo revelado nesta palavra. Ele é anti-Deus, ele é contra Jesus, ele é contra o nome de Jesus. Ele não quer que as pessoas sejam batizadas em nome de Jesus. Ele sabe o valor do nome de Jesus, ele conhece Jesus. Esse que nega o Pai e o Filho, esse que nega a divindade e a humanidade, negar o Senhor, negar a Cristo por causa dos amigos, dos parentes, por causa da religião, para não ser envergonhado, discriminado, para não ser perseguido, é melhor sofrer os danos, irmãos. Porque esta perseguição e esse desprezo é por pouco tempo, mas ser negado pelo Senhor é para sempre. Então é melhor que os homens nos neguem, mas que Deus nos aceite, nos receba nos seus braços de misericórdia. Veja bem, os falsos mestres, eles pregam, eles ministram, eles ensinam e não deixam o povo confessar Jesus como Senhor, como Deus. Eles apresentam uma parte só, é o único Salvador, é o Filho de Deus, e param por aí. Não é a verdade completa, porque a consciência deles tem um compromisso com alguém que não é Jesus, e eles não confessam totalmente quem é o Senhor Jesus Cristo. Negar a Cristo é um perigo, estou repetindo a palavra. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, é por causa dos homens que as pessoas negam. É por causa dos homens, não querem enfrentar, não tem coragem. Às vezes tem que sair de casa, tem que perder o emprego, tem que ser excluído da religião. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Nós temos cartas de irmãos, de ouvintes, que ouvindo luz de verdade, a mensagem do nome, a mensagem da unicidade,
alguns deles começaram a falar entre os irmãos da sua religião. E nas cartas eles mencionam o choque, o que aconteceu. E alguns deles já estão fora das religiões, porque na maioria elas não aceitam uma testemunha do nome do Senhor Jesus entre eles. Negar a Cristo, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Quando vier diante dos anjos, com os anjos na glória do Pai, porque ele veio como filho, mas ele não vem mais como cordeiro, como filho. Ele vem na sua glória, e ele já deixou adiantada a sua palavra. Aquele que me negar, eu negarei diante da divindade, do Espírito eterno que está no céu. Pedro pregou uma tremenda de uma mensagem no dia de Pentecostes. Foi o que tocou o coração dos judeus. Sim, foi o que compungiu o coração daquele povo, daquela multidão que tinha crucificado Jesus. Disse ele: mas vós negastes o santo e o justo. Os religiosos, para satisfazer suas paixões, suas amizades, seus cargos, suas posições, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Trocaram o Salvador por um homicida. Trocaram o Senhor da glória por um homicida. Trocaram o Rei dos reis por um homicida. Que troca! E quantos estão fazendo troca semelhante em nossos dias? Convido a Igreja do Ar para agradecermos o Senhor pela oração. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos na Tua presença. Quando estamos no culto louvando a Deus, ouvindo a palavra e buscando a Deus em oração, para nos dar coragem, Senhor, para não temer os homens, mas temer Deus, o nome de Deus, o nome do Pai, temer a verdade, Senhor, mas romper com o compromisso com os homens e dizer que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo Senhor estar nos enviando a sua palavra. A tua palavra está nos ensinando o caminho, a verdadeira adoração, o compromisso que devemos ter com Deus para sairmos deste corpo, desta terra, a qualquer momento que Deus, o nosso Senhor, nos chamar. Aleluia, Jesus. Só há um nome na nossa mente, no nosso coração, para nós louvar, para glorificar. É o nome do soberano Senhor, que morreu pelos nossos pecados, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Sendo grande, se tornou pequeno, sendo rico, se tornou pobre,
para nos enriquecer da verdade, para nos levantar da profundeza deste mundo e do pecado e da condenação, e nos levar até perante a sua face para recebermos o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Senhor, é no teu santo nome que estamos orando, porque o nosso compromisso de fé é com o nome da nossa salvação, onde somos perdoados, curados, batizados com o Espírito Santo e recebemos dons espirituais. Senhor, continua olhando para a tua igreja em toda a terra, fortalecendo esta emissora e seus funcionários, a equipe Filadélfia, a equipe Luz de Verdade, os ouvintes da tua palavra, que também preguem o seu nome e a sua mensagem a outros. Para a tua glória, Jesus, pedimos e agradecemos. Aleluia, Senhor. Amém.